Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou o @diego.sommer. Eu sou a Carol Pereira. E eu sou o Hugo Moreno. And you are? É Martina Conectiná. Hoje a gente vai ter a participação da Martina, minha namorada, também conhecida como Tinti, mas baby, love e outros adjetivos. Mas ela vai estar participando aqui. A ideia desse episódio é a gente fazer algumas perguntas para ela para entender a visão que uma estrangeira tem do Brasil. A Martina é tcheca, da República Tcheca, natural de Brno, segunda maior cidade lá da República Tcheca. A gente namora há 2 anos. Eu acho que eu vou contar brevemente aqui como que a gente se conheceu. Eu estava viajando a trabalho pela República Tcheca, uma viagem que a embaixada do país bancou para a gente, porque o governo brasileiro estava querendo comprar alguns caminhões de uma empresa lá. E nessa viagem pelo país, a gente parou em Brno por 2 dias, uma noite, e eu saí num bar chamado The Bar That Doesn't Exist, ou o bar que não existe, e lá estava... Aliás, eu cheguei primeiro, estava com uma colega, mas ele me deixou sozinho. Eu estava sentado no balcão tomando um drink, e ela chegou logo depois e sentou do meu lado. I got there first and then you got there, right? Ela chegou lá depois com a irmã dela, e aí vocês sabem, eu não preciso contar. Ela se apaixonou perdidamente, começou a correr atrás de mim e eu tive que dizer calma, controle-se. Coitada, não pode nem falar nada. Não, a gente se conheceu lá, obviamente, mantivemos contato, continuamos conversando. Ela veio algumas vezes para o Brasil, eu fui para lá, esse relacionamento se desenvolveu e hoje a gente namora à distância mesmo, mas só esse ano eu já fui para lá. Nós estamos em, março, né? Entrando em março, eu já passei 15 dias lá, ela passou agora 10 dias aqui, em abril eu já estou indo para lá de novo, então a gente se vê com bastante frequência. E esse é um resumo, bem resumido da nossa história. E a gente vai fazer as perguntas aqui em português e em inglês, tá? Mas a gente vai falar em inglês porque vamos lançar a versão totalmente em inglês para os nossos ouvintes bilíngues. Vamos começar, Hugo, você quer fazer a primeira pergunta? A primeira pergunta é: quantas vezes que ela já foi no Brasil? Quantas vezes você já foi no Brasil, Martina? So this is my 6th time. 6th. Wow. So it's not much yet, because I hope there will be still much more. But I've been here 5 times. This is my 6th, and always for a week, 10 day stops. And I've been there 6 times as well. That's not true. No, that's not true. He was three times. He came to Czech Republic 3 times. I'm here for the 6th, so you can do the math. 4 times. We will talk about it later. Okay. But in 2 years, 6 times is a lot. Yeah, like I think, well, one time wasn't because of him, because I had a work opportunity as well. So I was coming mainly for work. But yeah, as a collateral damage, I was with what do you work? What's your job? Let's tell our okay. listeners. I have a dance school. I am a dance teacher, choreographer, and I manage my dance school. So I have a little cafeteria there, and I've had a cocktail bar. Sadly, it's finishing this month. I will have to close it, but it's been a great experience as well. But this work opportunity I had here, in Brazil, was for dancing. I was the part of Tap Dance Festival. A Martina já foi campeã mundial de tap dance, que é sapateado. Sapateado. Isso é muito legal. Só uma pergunta, eu vou dar uma pausa rapidinho. Quais os costumes brasileiros que tu acha mais diferentes? Peraí, que essa pergunta não it's on the other questions. Brazilian customs that you find different. Traditions. Traditions, yeah, it's like... Okay. Like habits. Yeah, so I don't think I know many,
I know about Christmas, which are, I think it depends. We in the Czech Republic celebrate quite traditional Catholic Christmas. I think so. And for example, as Diego was telling me, his family in Santa Catarina, for them, it's pretty similar, Yeah. right? Like is for Carol family as well. Yeah. Yeah. But for example, we don't have Santa Claus or whatever you call him. We have little Jesus. Yeah, who they know brings that. the presents. Yeah, We've already they talked about that. Yeah. So there are little differences, but I think it's not too different. Other customs, what do you have? Well, I don't know if it's a custom, but I think that here families meet much more often, and the meetings are like bigger because the families are bigger here. So the family reunions to me, they look like cultural festivals or something like that. Like a lot of people, but everybody seems to like everybody. Ela tá falando isso porque final de semana passado a gente foi para Ituporanga, no interior de Santa Catarina, e ela teve a oportunidade de participar da festa da minha família, dos Alves, e tinha mais ou menos umas 120 pessoas no total, no domingo. E o final de semana foi todo de festa, então assim, eu acho que muito foi por isso também, mas não só por isso, porque várias vezes que ela veio para cá, a gente foi para Floripa, foi para casa do meu pai, e também porque comparado com, como ela já me falou isso, né, eles não costumam se reunir muito lá na República Tcheca. Então isso é uma coisa diferente. Não sei se na tua família também é assim, Hugo, ou é De se mais reunir, isolado também. Não, também tem bastante na minha família. E assim, de se reunir com a família para um estrangeiro no Brasil é meio que um suco de Brasil mesmo, né? Eu acho que é bem diferente. E como tu vê isso aí, Hugo, na Alemanha? O pessoal se reúne bastante em família também ou não? Se reúnem, mas é tudo mais formal. É tudo mais... Tem horário, tem todo mundo sentado na mesa, não é muito aquela zona que é no Brasil, aquela coisa mais espontânea, mais brasilidade. Eu acho que varia muito de família para família, né? Aqui eu consigo ver eles bem formais também, mas quando eles se reúnem, a família do Rory é uma coisa brasileira, é uma loucura assim também. Vai ter o encontro dos MacLeod em julho e vai ser de gente pro hospital, de bêbado, eu acho. Mas enfim, eu acho que varia. Legal. Segunda pergunta agora é o Hugo que faz. Vamos fazer assim, um Hugo e um Carol? Tá. A minha pergunta é quais lugares que você já foi no Brasil? I had to write them down. Sorry, so I will read it. Okay, so I've been to Rio de Janeiro, São Paulo, Cumbuco, Fortaleza. Uhum. Bahia. We went to a few places there: Porto Seguro, Trancoso, Caraíva. Yeah. And one more that we don't remember. Tem mais um do lado de Porto Seguro ali, eu sempre esqueço. Que é só atravessar de barco ali, mas eu esqueço o nome da cidade. Hã? É Ilhéus que é ali, não é? Não. Cara, eu não sei. Mas enfim, a gente fez o sul da Bahia ali. Foi de Porto Seguro até Caraíva e voltou. Yeah. And then Florianópolis, Ituporanga, and Chapada dos Veadeiros. That's very hard word for me, okay? Chapada dos Veadeiros. And that's it. And Brasilia, of course. Tu esqueceu de falar Alfredo Wagner, tu falou lá pra comer bolinho de carne. É verdade, a gente comeu bolinho de carne lá. Ela gostou bastante. The meatball. I know. Yes. Amazing. Because normally I don't like meatballs, but these were just amazing. Best in the country. Nice. Okay. Mas eu acho que faz sentido já perguntar... O que gostou mais, né? Which one you like it the most? Okay, so I like Chapada the most. And also some places in Bahia. I think I preferred Caraíva from all those places that we were to. But it's
of course, it's very like personal experience, and it's I don't know. It's connected to the food we had and the places we went. I'm not saying that the rest of Bahia is not nice. It's just like I really liked Caraíba. Yeah. And also, there is one more place where we went here in Brasilia, and we went for Samba de Chiazelia. Ok, esse lugar é bem específico, mas tem o Samba da Tia Zélia, aqui em Brasília, que é aqui na Vila Planalto, que é um lugar assim, chão de terra, terra batida, é uma barraca que eles arrumam ali, faz uma roda de samba, tá? Um lugar famoso, assim, por ser encontro do pessoal da esquerda, então tem muita bandeira do Lula, faz o L e tal, mas é o melhor samba que eu já fui no Brasil, talvez, tá? É bem legal mesmo. E foi sensacional. A gente chegou lá no início da tarde e ficou até final da noite, assim, sabe? Roda de samba raiz mesmo. O pessoal tocando ali na força de vontade, suor e gente dançando, e gente cheirosa. Assim, ó, é um lugar totalmente que vai de tudo, cara. Tem de tudo. Vai desde do cara que é ministro até o mendigo da rua. Tá todo mundo junto, se divertindo e tomando uma cerveja. Então, assim, eu adoro, eu acho sensacional. E é bem autêntico brasileiro, assim, sabe? Então, e foi legal, eu fiquei feliz que a Martina gostou, porque eu adoro lá também. E eu acho que ela não podia ter tido uma experiência mais brasileira do que essa. Só se Tem a fosse ver no Rio com de Janeiro. música e dança, né? Para ela é bem interessante. Exatamente. E ela não Tanto é que gostou do Rio? Did you like Rio? Yes. You are from Rio, right? Yeah. No. I really liked it. I liked You can be the honest, it's favela the fine. most. Sorry? You can be honest, it's fine. No, he told me that I have to say that I like the people as well. I mean, the city I really like. No, okay. I really liked it. It was the very first place I visited in Brazil, so it was all new for me, but it was very authentic to me. We went to the bar in favela. So like it was like my third day in Brazil, and we were going with that little bus through the favela, and I saw the guns there and everything, and I kind of thought that Diego was kidding when he said before that people are shooting guns at each other there. But then I saw it with my own eyes, and I was a little scared, but nothing happened. Everything was fine, and I really liked it. And we also went to some beaches which were very crowded to me, because I like more like the personal experience. So the beaches were very crowded, but they were nice. So the all over experience of Frio for me is very good. A gente subiu o Vidigal, a favela do Vidigal, lá tem os bares lá em cima. Então, sim, é uma experiência assim um tanto quanto estranha, porque você sobe ou numa moto ou numa Kombi, você não pode filmar nada. Você chega lá, tem um monte de moleque de 12, 13 anos segurando uma metralhadora semiautomática, né? Então, assim, é um negócio tenso, só que é super tranquilo, porque é uma favela pacificada, ali é de boa, raramente acontece alguma coisa, né? Faz anos que não tem nada lá. Então, assim, é uma favela para turista mesmo, mas foi bem legal, cara. Foi uma experiência boa, porque lá tem uma das melhores vistas que você pode ter do Rio de Janeiro, subindo a favela do Vidigal, lá de cima do barzinho. É bem sensacional. Não, para europeu, assim, para brasileiro o Rio já é bem extremo, mas para europeu, subir uma favela e ver essas coisas já é bem chocante. É chocante, com certeza. A Martina tava melhor que eu. Os meus guias lá no Rio nunca me levaram pra favela. Hugo, o que aconteceu? Na próxima vez que você for, a gente vai. Tá bom. Próxima pergunta. É Carol agora? Então, você acha que viajar pro Brasil é barato para um europeu e tu se sentiu segura lá? Ou em algum momento tu pensou assim, o que eu tô fazendo aqui? Cheap. No, it's not cheap. No, I mean, to get here, it's not cheap.
Then I think when you're already here and want to travel within the country, for example, the national flights I found very cheap. But like to get here from Europe, I think the international flights are quite expensive. But it's doable, you know? It's not like going to New Zealand. So like it's doable and safe. Yeah, I think it's very safe. I've never had like any troubles, any problems. And I think that it really depends with which airline you're flying, because just I But won't say which uh, airlines I don't like, but I think about safety that Carol is asking. It's about if you feel safe in Brazil, not traveling. Like if you feel safe around Brazil, everywhere. Yes, Yeah. yes, Good. I do. Good. That's good. Even when we lost our way in Rio and we found ourselves in the like edge of other favela. No, that was in São Paulo, right? It was in Sao Paulo, Yeah. really. Okay. Even though I didn't know we were at the edge of a favela, but I felt very safe in there. A gente se perdeu em São Paulo e foi parar na favela mais perigosa da Grande São Paulo. Sem querer. A gente tá procurando um ventilador e tinha uma lojinha lá, botamos no Maps e paramos lá. Mas assim, eu não me senti nem um pouco seguro, eu tava tenso, morrendo de medo. Todo mundo tava olhando estranho, mas ela tava super tranquila. Mas a gente conseguiu sair de lá. Depois deu tudo certo, mas assim, é perigoso. Mas assim, na maioria dos lugares é tranquilo, sabe que a gente vai. Também, claro, ela tá comigo, eu também não vou levar ela em qualquer lugar, né? Eu tomo Só em cuidado todas as mesmo. favelas do Brasil, né, Diego? Só em todas as favelas de São Paulo e do Rio, mas fora isso, de boa. Tranquilo. Mas assim, no geral é super seguro mesmo, assim, a gente não dificilmente teve uma situação assim que eu se sentiu mesmo que algo ia acontecer, sabe? Mas, deixa eu acrescentar uma coisa que ela falou que não é barato, mas é bom acrescentar que na República Tcheca não usam euro, mas sim a coroa tcheca. Então, assim, a conversão da coroa tcheca para o real perde, não ganha, sabe? Então, assim, ao contrário do euro, que se toca 5 para 1, 6 para 1, na coroa tcheca não tem isso, né? A conversão é diferente. Então, e os preços acabam ficando muito equivalentes em muitas coisas, assim, sabe? Não é que aqui é mais caro, assim, mas, assim, é muito parecido, eu acho. Às vezes é mais caro, algumas coisas são mais caras, outras são mais baratas, assim. Mas no final, eu acho que dá elas por elas. O que custa mais caro mesmo são as passagens aéreas. Aí eles preferem ir para a Ásia, lugares assim que são mais baratos. Exatamente. Agora, Hugo. Minha próxima pergunta também é sobre choque cultural. Assim, a Carol perguntou se tem alguns hábitos diferentes, tal, costumes, mas o que eu queria saber é se aconteceu alguma coisa já no Brasil que ela deu de cara e falou assim, isso aqui é diferente, isso é estranho, o que ela achou diferente, assim, ou então a sua família, assim. Oh, okay. So my biggest cultural shock is that I can't throw the toilet paper into the toilet. Oh, It's terrible. It's Yes. terrible. I'm sorry for all the Brazilian people that have to do that. I know they're used to it, but I can't. It's just terrible. So this is the worst thing that I had to get used to and I was cheating so much in the beginning. Like when I was coming here, Diego was always telling me, don't forget, okay, the toilet paper, not throwing into the toilet. But I did anyway. I just couldn't, I couldn't do it. So now... Ela entupiu o banheiro da minha irmã, inclusive. Não sei se ela acha que ela não sabe disso, mas eu vou contar pra ela. Acontece muito. Quando eu falei pro Rory, eu falei, tu não pode jogar o papel higiênico dentro do vaso sanitário. Ele falou, por quê? Eu falei, não, aqui a gente não consegue, o nosso sistema... Ih, Carol caiu. Carol caiu. E tem cheiro, assim, a gente não sente o cheiro quando tá no Brasil, mas quando a gente volta, quer dizer, a gente vai para outro país e volta pro Brasil, a gente percebe que fica um cheiro no banheiro. Não, o pior é quando tem aqueles lixeiros que é tudo aberto ainda, não tem nenhuma tampa no banheiro. Nossa, pelo amor de Deus. Eu acho que agora vale acrescentar que isso acontece porque o sistema de esgoto, como a Carol falou, em países desenvolvidos da Europa e na América do Norte, ele é preparado para receber o papel, e aqui, como a gente é
pobre, basicamente. O governo não investe nisso, então não, se a gente coloca papel, entope tudo e estraga o sistema de esgoto. Essa é a diferença, infelizmente. Tá, vamos para a próxima pergunta, então? No, I didn't finish with that. Desculpa, ela não terminou ainda. O que mais? Yeah. Okay, so another thing that is shocking for me, whenever there is a like important football match, nobody goes to work. Like what? The Why World Cup. we The don't have World to Cup. work where there's Ela football tá game? falando da Copa. Durante a Copa, isso acontece de fato. It's not common in the Czech Republic. What do you mean? No, but there are two reasons. Like, first, Czech football just sucks, not good at all. And second, like, if we don't go to work for any sports match, then we wouldn't work at all. So we decided to work. And so, but I like this. It's like everybody gets so excited, even though you are not a big fan of football, you don't have to go to work. So suddenly you are a big fan, and I think it brings people together, and it's very nice. And it's connected to another thing that I really like, but it was a shock. Everybody always have some reason to go party. Everybody has always very good reason to go party, even though you have no money, you have to go to work next day or whatever. You just can go to party whenever you like, and that's something I really admire, and at the same time don't understand very well. But yeah, it's very interesting. Yes. You only live once. Yeah, exactly. That's the shock, and that's it. And I think that this brings me to another thing that I really like. The music and the culture and the dancing and the drama, it's just everywhere here. I feel like I've got from the plane the first time I came, and it just hit me, this kind of atmosphere where everybody is just happy all the time and dancing all the time and music is all around. And I think that's why, because you just live by this motto, like you only live once, and that contains a lot of very, very nice things to do. And then maybe you have no money left or something, but you don't very care about it. But you had fun. So. You have fun, exactly. So that's very different. It's very different from where I live. I think maybe Hugo could say the same about Germany. In the Czech Republic, it's very different. Just if you don't have money, you don't go to party. That's it. And I think, I don't mean it in a bad way, we take some things more seriously. Sometimes it's good, sometimes it's bad, but we are not such positive people as people in Brazil are, in my opinion. Yeah, Nice. I know what you mean, because in Germany, similar, people, even if they have a reason to party, they don't do it because there is always a but. There's Yes. always okay, we have to think further than this. Yes. They're very critical about everything and very serious. And as you said, it's not about being bad or good. It's different. And Yes. for example, at work, they are much more serious here than in Brazil. So there's two sides of this kind of thinking. Yeah. Exactly. But for me, that's a very good thing. It can go to extremes, but that's about everything, right? But I wish people in Czech Republic would be more like that, for sure. Tá, então, comidas que você provou e que gostou e que não gostou também. Okay, so first thing I have to say is caipirinha. It's not food, I'm sorry. But I just love caipirinha, so I had to put it to the first thing on my list. So, and now for food. So I love barbecue in whatever form, and when it's done, with family or friends, just grill something, any meat, because the meat is really good here, and it doesn't have to be anything specific, just the barbecue style that you people do. That's amazing, right? And then I love feijoada, for sure. I tried the first time I was here in Rio, and from that moment I absolutely love it. Can I Yes, interrupt you? of course. A gente
experimentou a feijoada que tem lá no pé daquela escadaria famosa, sabe? Selarón. Que tem isso. Ali tem uma feijoada, cara, que quem for pro Rio, eu recomendo muito, porque assim você pede para 2 pessoas e é a clássica feijoada brasileira. Ela é muito gostosa. Eu acho que ela não poderia ter tido uma melhor primeira experiência de feijoada do que aquela lá. E é sensacional. E não é muito caro, não. É um restaurantezinho pequenininho, assim, deve ter umas 7 mesas só, mas é sensacional. Eu tenho que lembrar o nome para falar um dia que a gente falar sobre o Rio. Please, keep going. Thank you. Okay, so we had one thing that I don't know if I can pronounce well. Muqueca baiana. Muqueca baiana. Muqueca. 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 Tem que especificar que foi a baiana, porque a gente comeu isso em Trancoso, né? Porque tem uma rixa entre a muqueca capixaba e a muqueca baiana, porque os capixabas dizem que foram eles que inventaram a muqueca e o baiano diz que foi ele, tá? Então, assim, a gente tem que especificar. Eu adoro a muqueca capixaba, mas essa que ela tá falando foi a baiana e foi sensacional. Foi uma das melhores comidas que a gente teve. Tipo assim, foi num restaurantezinho lá em Trancoso, que tava sensacional e, pô, até eu botaria esse na lista de melhores comidas aí brasileiras, com certeza. You Okay. can keep going. And this one, I was forced to say this one, okay? Diego's risotto. Ok. Explain what it is, because Não. it's not a normal risotto. Não é um risoto, na verdade é a galinhada com pequi, que é um prato típico aqui do Goiás, né? Então, assim, eu não gostava de pequi, quando eu vim pra cá eu aprendi a gostar, e hoje eu adoro cozinhar a galinhada com pequi. Inclusive ontem a gente fez lá, e não é por eu ter feito, mas estava muito gostosa, e eu não obriguei ela a colocar, ela já tinha colocado o meu risoto, que ela chama Diego's Risotto, mas é a galinhada com pequi, tá? Que não é por eu fazer, mas qualquer lugar que você vai, eu adoro galinhada com pequi, é bom demais. E ela também gostou, felizmente. Não tem como ser mais E brasileiro que isso. caipirinha ainda. Caipirinha. Caipirinha with all of those things that I said. Exactly. Maybe I love the food because I drink a lot of caipirinhas when I eat them. But It makes everything taste better. yeah, exactly. And in fact, for the second part of your questions, if I have some food I don't like, I really don't have any food I don't like. I like everything. Wow. Okay. That's easy. Eu até hoje a gente tava discutindo, eu achei que ela não gostava de pão de queijo, porque mas ela gosta, porque a Martina tem intolerância à lactose, então e também tem um problema com o glúten, então assim, pão de queijo é tudo que ela não pode comer, mas mesmo assim ela come de vez em quando. Mas como ela só comia de vez em quando, eu tava pensando que eu não gostava, mas na verdade eu não tinha me ligado que era só a questão da intolerância. E açaí. Açaí. No, you don't like açaí. No, I don't like açaí. You do? Yeah. You tried in Cumbuco, Yeah. do you remember? But Yeah. did you like? Yeah. Yeah? It's like not my favorite meal in the world, but Okay. I liked it. Yeah. Ok. Açaí is my favorite meal in the world. Really? Yeah. Wow. Sério? The best. Mas você, There's no meat in it. Like, mas você come aquele açaí com comida salgada ou... Não, o açaí do sul. Ah, tá. Beleza. Eu gosto também. É bom mesmo. Eu nunca comi o açaí original, mas quando eu for pra Amazônia eu vou comer. É diferente, é outra experiência. Because there's açaí that we eat like the sweet one, but in the north of the country, in the north of Brazil, they eat açaí with food, like with arroz, feijão, and it's it made differently, you know, so it's salty, not sweety. So, I haven't had that one. So No, yeah, we'll see no. about that. But me neither. I think none of us None ever of had. us. No? Because it's really typical, really on the north, only Okay. there. So the rest of Brazil, most of people don't eat like that. Okay, next question. Agora é a Carol. Pessoal, aqui a gente teve um pequeno problema. A Carol não estava... Infelizmente não gravou o que ela falou, mas ela perguntou se a Martina já tinha ido para o carnaval. Então, eu estou regravando em cima só para vocês entenderem o contexto do que foi que a Carol perguntou. I was, yes, last year.
and we were in Bahia for a carnival. So actually, we spent it in Porto Seguro, right? Yes. Yes. I will find the city name here, but you can keep going. Okay. So it was, of course, I've heard about how it goes with Carnival in Rio. That's very different, I think, to my experience. But like, I like a little bit more like smaller places and smaller events. So for me, it was kind of perfect because I had the chance to see the authentic cultural stuff that Brazilians do during Carnival, like all the vegans or however you call it, where people are dancing and drinking and shouting, and it's a big mess, but it wasn't too much. So I really, really liked it. And it felt to me like everybody loves everybody so much all the time, because you just go to Carnival once a year only, so you have to like bring the best of it, and this kind of atmosphere fills the whole place. So I loved it like completely. And because I love music in general and it's all about music, it was one of my best experience ever. So I loved it very much. Foi em Arraial da Ajuda, tá? Eu lembrei agora o nome da cidade, Arraial da Ajuda, e foi onde a gente passou o carnaval ali. Então, Arraial da Ajuda tem um carnaval pequenininho, assim, não tem grandes escolas de samba, mas aquele clássico carnaval de rua brasileiro, com desfile, pessoal batendo tambor e tal. É sensacional. É um carnaval, assim, que não foi aquele tão agitado do Rio, que causa um choque, eu acho que ia causar um choque na Martina, mas foi um bom carnaval, acho que para ela conhecer, porque foi bem autêntico, assim, sabe? E agora Great eu tenho a next. pergunta sobre relacionamento, como é ter um relacionamento com brasileiro sendo uma tcheca, porque tipo, todo mundo aqui tem um relacionamento com estrangeiro e a gente sabe que tem umas diferenças. Okay. Don't you want to leave for this one? No. I'm kidding. Okay, so it's amazing. It's perfect. Oh, No, It's the best. no, okay. So it's sometimes it's a challenge for sure. In some things we are very, very different, and not because not only because everybody's different, but because of the cultural thing. I find I can't say Europeans, but I think like my kind of social bubble that I am living in, we are much less dramatic. So this is the challenge. Sometimes we joke with Diego that I am the man in the relationship and he's the woman because of this. He's very masculine, of course, like in everything, but like sometimes the drama like switches sides. Drama queen. Before it was only a theory, and now I just say it in practice. But I think it's very inspirational, not only the drama thing, but all of it. I can learn a lot of things from him and from how he, through the culture and through the family, he like solves problems or whatever. It's a big inspiration for me. And even though sometimes I don't understand it, I try to like accept it and just to take it as it goes. And it's really a big inspiration. And sometimes it's like I laugh at some things that he means seriously. Because sometimes I can't think of an example now, but sometimes we have problem with that some things seem so absurd to me. I just think they are jokes, but sometimes they are not. And I don't mean it in a bad way, but sometimes some kind of problems can arise from this. But like, I think that that's pretty common in like intercultural relationships. And I think in fact that Czech and Brazilian sense of humor is very, very similar. And I think we can build on that because we make jokes just all the time and we get them, you know. Sometimes I used to date a French guy and he didn't get my jokes at all, and it was terrible. Otherwise he was quite nice, but it was impossible to go on, you know. So this is a very, very important thing to me, that the sense of humor is pretty similar. That's it.
Oh, you went soft in this one. Because no começo ela tava dizendo, eu tava fazendo a lista e eu vou dizer que vocês são todos bipolares, que não sei o quê. But like you Mas ela pegou, eu acho que ela pediu pro chat GPT dar uma amenizada. That's not true. That's not true. With the bipolar stuff, it's only your It's only me. problem. It's so only me. I can't get general, in this. So I don't want to talk about this. Next question. Bom, na verdade é o seguinte. Ô, Carol, a gente podia contar porque quando a gente foi visitar vocês aí na sua casa, não sei se tu lembra que teve um momento que os dois começaram a conversar, a Martina e o Robert, sobre como era se relacionar com o brasileiro, e eles concordaram em tudo. So dramatic, right? Drama queen. E a gente tava assim, ó, olhando um pra cara do outro, assim, tipo, a gente não é. Eu acho que no meu caso eu não sei, eu tenho que perguntar pra ele, mas acho que no meu caso ele é mais dramático que eu. Eu acho que a gente vai ter que falar com o teu esposo e descobrir isso, porque eu tô achando que ele vai dar uma opinião diferente. Eu não sei se ele vai ter tempo de fazer o episódio, vamos ver. Não, você vê, já existe barreira cultural quando você namora alguém que não é do seu estado, muitas vezes. Então, quando assim, pega alguém de um país completamente diferente, com certeza isso muitas vezes causa problema, traz, porque às vezes dá um problema na comunicação, né? A comunicação às vezes é um problema, porque a Martina fala inglês muito bem, assim, mas o meu inglês já não é tão bom assim. Eu acho é muito bom o suficiente para me virar e a gente ter um relacionamento, mas às vezes numa discussão ou às vezes numa conversa séria, até em português às vezes é difícil, né? Quando você está tendo uma discussão, você achar a palavra certa. E pensa em fazer isso em inglês. Então, assim, esses ruídos na comunicação às vezes acabam sendo um problema. Você tem que ficar explicando e reexplicando o que você quis dizer e não foi bem isso, calma, não sei o quê. Então, assim, Imagina em alemão. Imagina em alemão. Deve ser bem pior. E eu acho que, assim, às vezes não sei se é pior você não entender ou você achar que entendeu. Porque existe existe o que eu quero falar, o que eu falo, o que a pessoa escuta e o que a pessoa entende, né? São 4 variáveis assim que influenciam. Quando é em outro idioma, então, caralho. Mas assim, no geral, agora eu vou dar um pouco da minha opinião, se vocês me permitem. Eu acho muito mais fácil namorar a Martina. Eu acho ela muito mais, assim, eu tô comparando, obviamente, de modo geral, tá? Namorar uma europeia do que namorar uma latina. Porque ela é muito mais racional, de fato. Eu tô generalizando, tá? Só para deixar claro. Toda generalização é burra, né? Então, assim, não, nossos ouvintes não levem isso para o pessoal, porque tem um monte de mulher super racional também no nosso país. Mas, assim, no geral, nas experiências que eu tive, eu acho a Martina muito mais racional do que as latinas, a mulher brasileira em si, sabe? Às vezes isso é ruim também, né? Justamente porque a gente está acostumado com. Às vezes ela parece muito fria para mim, né? Sabe? Porque é diferente, a gente não está acostumado com isso. Mas conforme você vai entendendo que que ela não está sendo fria, que é só o jeito, é a maneira de se expressar, você começa a entender melhor e eu acho tipo assim, eu acho incrível. Eu acho que essa mulher, assim, eu jamais vou achar outra igual. It's the first time I've ever heard about this. A gente tem mais perguntas ainda? We could do like, which stereotypes you did before you come to Brazil and after. Before and after, right? Antes e depois. Okay. Okay. So I am going to generalize, which is, as you said, it's not right because there are very, very many exceptions, but I have to, because otherwise we would be here until tomorrow. So in the Czech Republic, what people think about Brazilian women, they think about them like kind of bipolar, hysterical stalkers.
that spend their whole Acabou de descrever a Carol. only like taking photos of themselves posting on Instagram or going to party almost naked and like not working too much, only like wait, I I'm was kidding. right. And only like being all about the looks and very like superficial and having all their breasts done, and Boob just jobs. just the aesthetic kind of things. And about Brazilian guys, well, the same. No, I'm kidding. About Brazilian guys, I think a lot of people in Europe think that they are just like sex machines, and that's all. We of are. course true. We are. And That's true. no, okay. And also all about partying and not being like much about work and watching football all the time, which is kind of true. So Not for they're me. like they're like also stereotypes that everyone is quite poor here, which of course a lot of people sadly in Brazil are poor, but I think in the European eyes everybody is very poor. And yeah, I think that's probably it, because I must tell you guys, I've never thought about Brazilians much before I met him. So I don't know a lot, but this is for sure what I've heard or what I've just met. And now, is it true or not? No. I mean the um, I, I think okay, so what I think is a little bit true, that people here are much more about the looks, about the aesthetics, than probably we are in general, both women and men. And for me personally, sometimes it's hard because it's something we were told and taught and educated like not to do. Don't make it about the looks. What's inside is more important. Blah 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 blah. Of course, we do it as well, but we hide it. So here, people being all like open about it is very different. So it might like get into you thinking that everybody's only about the looks. I don't think it's true, but in some cases it feels like it. So this stereotype is like half true and half not. Also for me, it was very hard, like first times I came here, because I don't do usually a lot of makeup or this stuff. And we went to a party and I felt like a hobo there, because I just wear my normal stuff and didn't use like much makeup. And I thought like, oh my God, everybody's so like fancy and the dresses are so nice. And everybody must spend like 2 hours getting ready. And I was like, okay, I just put my mascara and I went. So I had a hard time like accustoming myself to it. But now I see that if you just think about it, the people don't care so much about how the others look. I think they really care about how they look, but it's not like everybody is scanning you from head to toe. That's not it. And that I got wrong. I thought that they will just, see me and say the same. Oh my God, she's looking like a hobo. But I don't think that's the case. I think that where people give you compliment here, they really mean it. And that's it. And they don't try to find the bad stuff about you, and that's what I like. So I don't know. I feel like in Germany they judge a lot, but not. I think in Germany it's not much about the appearance. It's more about like attitude. yes, Yeah. yes, it's the same in Czech Republic as well. They judge a lot. Infelizmente, pessoal, a gente teve problema técnico na hora de produzir esse episódio. Por alguma razão, ele não salvou a última parte, nem a nossa despedida, nem nada. O Hugo ainda fez mais uma pergunta, a Carol também. Como vocês notaram, a Carol, a partir da metade, já parou de participar. Ela estava participando, obviamente, mas infelizmente na hora da produção não salvou nada. Mas deu para tirar bastante coisa. A gente está muito feliz. Obrigado por todo mundo que escutou. Desculpem por esse episódio todo em inglês, mas não tinha outra maneira. Quem sabe a gente no futuro lance ele aí dublado, mas isso deve demorar um pouco.
De qualquer maneira, para quem veio até aqui, obrigado. Não esqueçam de seguir a gente, @vagamundos. Já estou confundindo com o meu outro podcast, mas já aproveitando para fazer um jabá, segue lá também, ia.todo.dia sobre inteligência artificial. E um beijo para vocês e até a próxima.